vou começar com o informe de que o nosso colega aqui de fundação, de criação da WebConcib, o Wallace, ele vai fazer uma live hoje, 8 da noite, no canal da professora Keila de Faria, @prof.keila de Faria. Então, 8 da noite ele vai falar lá sobre formação continuada dos estudantes de biblioteconomia. Fica o convite para a live que vai ter lá no canal da professora às 8 da noite. Fernanda, como é que você tá? Oi, gente, boa noite. Ai, tô um pouco nervosa. Eu Ah, sou meu pai. ansiosa, né? Fica não. Sobrevivemos às situações Muito piores. piores, com certeza. Oi, gente, Fernanda, oi, meus amigos, boa noite. Tô vendo o pessoal entrando aí. você já tinha feito outra live? Ou essa é a primeira live e você vai ter uma Essa é a outra depois? primeira. Vou ter outras depois. Pessoal, eu vou apresentar aqui a Fernanda. Conheço a Fernanda porque ela também estuda lá no nosso PPGC e BICT-UFRJ. Ela está lá no doutorado. Fiz disciplinas com ela. Tive o prazer de conhecê-la no ano passado, e ela, como eu falei, é doutoranda em Ciência da Informação no programa de pós-graduação em Ciência da Informação no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela é mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Ela é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, licenciada em História pela Universidade Potiguar e atualmente é bacharelando em História pela UFRN e pós-graduanda lato sensu em Docência no Instituto Federal de Minas Gerais do Campus Arcos. Caraca, Fernanda, aliás, doutoranda, bacharelanda e fazendo a especialização. Então, várias coisas, né? O bacharelado tá lá em Natal esperando que uma hora eu volte para terminar, mas as outras coisas estão acontecendo aí ao mesmo tempo, junto com a pandemia. Fê, é um prazer imenso estar aqui com você nesse início de noite. Eu começo te agradecendo em nome de toda a equipe, em nome do Wallace, em nome da Débora e do Francisco. A gente fica naquele combinado de uns primeiros 30 minutos de exposição. Nesse tempo, gente, eu vou fechar aqui os comentários, mas é muito rápido. Vocês podem ficar mandando corações para a Fernanda e ao final desse momento de exposição, eu reabro os comentários para Fernanda receber o amor de todos vocês e para a gente também Ai, que pegar maravilha. algumas perguntas. Fê, fica à vontade, Tá, a live é sua. vou iniciar o cronômetro aqui para cumprir. Primeiro, agora eu queria agradecer o convite, né? Eu estava ainda distante desse mundo das lives, apesar de viver falando no meu Insta sobre várias coisas. Então, muito obrigada, gente. É muito legal vir num espaço que tantos pesquisadores já de nome da nossa área estão falando, né, sobre várias temáticas super importantes. Eu vou ficar olhando um pouco para baixo de vez em quando, porque eu tenho aqui um slide para acompanhar um roteiro. A outra coisa é lembrar para quem, né, não me lembrar para quem me conhece, para quem não me conhece, convidar que dia 27 eu vou estar mediando um grupo de leitura científica, o segundo capítulo do livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba, também falando sobre essa questão de descolonização do conhecimento. Bom, quando o Vitor veio falar comigo dias atrás, ele fez a proposta de falar sobre epistemologias negras, questões raciais e informação. Porque eu perguntei para ele, né? Ai, Vitor, de que eu vou falar, já que eu pesquiso sobre um monte de coisas, às vezes, que se ligam e outras que nem tanto, né? E aí ele me sugeriu isso, e eu fiquei pensando na hora, tá, mas aí o que que eu vou, né? O que que eu vou explanar sobre isso? Porque tem muita gente fazendo várias lives sobre epistemologias negras, tem muita gente falando sobre questões raciais por causa do momento que a gente está vivendo e das coisas que estão sendo mediatizadas. E aí eu fiquei pensando e cheguei a algumas perguntas na minha cabeça, né?
que é como conhecemos e quais os nossos referenciais. E quando eu falo referenciais de mundo, de vida, né? Então, isso me levou a pensar, bom, o conhecimento ele depende da memória, e a memória é o campo, né, de estudos dentro da ciência da informação ao que eu tenho me ligado mais desde que eu entrei na universidade. E assim eu cheguei a esse recorte, né, para pensar sobre a descolonização por causa da nossa história, né? E daí que vem essa questão de interligar isso com conhecimento, produção de informação, acesso à informação, porque tudo isso está interligado. E sendo historiadora também, eu sempre estou pensando nessa perspectiva histórica de como as coisas aconteceram e como as coisas continuam acontecendo. E aí eu vou fazer uma breve cronologia de algumas coisas da nossa história, especificamente brasileira, né, que me chamam a atenção para como a gente convive com isso que eu falei sobre produção de conhecimento, produção de informação, acesso e uso, né? Nós vivemos um rastro histórico, né, de uma sociedade brasileira de base colonialista e escravista, responsável por suprir a sociedade de classe europeia com a exploração. Então, basicamente, a nossa história escrita, quando começam a escrever sobre a nossa história, né, nós temos esse primeiro ponto, né, da nossa história colonial. Quando a gente pensa nesse período, principalmente, né, ligado a essa ideia de exploração de trabalho, né, com a escravidão, vem logo em seguinte o pós-abolição. Só que a abolição, né, ela é implementada também por causa de tudo isso que estava sendo gerenciado na sociedade, que controlava a economia, os costumes, o modo social, ela é implementada de forma lenta e gradual. Tanto que a gente tem aí a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e tantas outras leis voltadas, né, a essas pessoas negras que estão escravizadas aqui, para que elas vão sendo libertadas disso aos poucos. E óbvio que isso deixa um rastro até hoje na nossa sociedade muito forte, até porque não teve, né, nesse momento, nenhum tipo de reparação histórica. Essas pessoas são, né, jogadas ao mundo e acontece o que está acontecendo até hoje, né? Então, assim, nesse momento a gente pensa também qual a ferramenta, né, ali já naquele momento que a gente pode dizer que poderia ser uma ferramenta para acesso à informação, para a produção de informação. É a educação. Só que, após a abolição, né, nós temos a lei do ensino elementar, né, que só dava acesso à informação, quer dizer, ela só dava acesso à informação a pessoas que eram consideradas cidadãos. Então, esse conceito de cidadania ele é muito limitado nesse momento. Então, mais uma vez, né, ele é limitado, por exemplo, até a década de 30 na questão do voto e muito depois também, né, em quem pode votar, nas mulheres e tudo mais. Então, nós temos uma educação até o começo da República que ela sequer existe para os grupos além da branquitude que tinha acesso a dinheiro, né? Que tinha acesso econômico e todos aqueles outros que conseguem fazer isso de alguma forma, eles conseguem fazer isso dentro de muitas limitações, né? Então, já na primeira parte da República, nós começamos a ter uma educação pública, né? Nesse momento já começa até porque está numa das bases da República, né? Esse ensino das questões nacionais e tudo mais. Só que essa educação, ela é uma educação voltada, né? Que a gente pode dizer que ela é uma clínica para os males da nação. E os males da nação é justamente a miscigenação e tudo aquilo que fica da mistura racial que começa a acontecer na colônia. Então, nesse momento, a gente tem um livro muito maravilhoso que chama Diploma de Brancura. Ele fala da educação aqui no Rio de Janeiro nesse momento. Ele é
Ele começa a contar justamente do começo da República até mais ou menos quando o Vargas vai sair, em 1946. E ele vai falando como essa sociedade, né, classe média, branca, pseudocientífica, né, com os nossos primeiros ali, intelectuais da República, como eles moldam a educação e as diretrizes de tudo isso, né, para ela ser uma educação eugenista, né? É daí que vem toda essa educação de base eugênica que a gente tem e que até hoje, né, tem reflexos muito fortes na nossa educação quando você olha, por exemplo, os livros didáticos, as temáticas abordadas dentro desses livros didáticos sobre, né, negros, indígenas, mulheres e tudo mais. Então, nesse momento, né, o racismo ele aparece, né, como um conceito muito forte, até porque ele vem do racismo, o que é chamado de racismo científico, né? Quando esses homens da ciência, tinha que ser homem, né? Eles colocam os questionamentos, né, na origem da humanidade dos mais diferentes pontos do mundo. Só que essa né, origem diversa que eles falam, eles estão falando da América, da Ásia e da Oceania especificamente, porque para eles esses povos apresentavam cor, altura e cultura muito diferentes. E aí é que eles começam a defender que a partir da biologia, né, alguns homens, né, ou humanos, melhor dizendo, progridem enquanto outros, né, eles são inferiores. E esses inferiores são os negros, os amarelos, os indígenas, né, os mestiços. E bem, eu faço essa pequena linha cronológica, né, para dizer que são essas as bases que estruturam, né, as nossas desigualdades e opressões que nós vivemos hoje, que nós vivemos por toda a nossa história. Bom, junto, né, dessa linha cronológica vem uma questão mais teórica, né, que a partir desses pensamentos que vão se engrenando desde a colônia, a república e tudo mais, eles estão ali junto com a retórica da modernidade. O que é essa retórica, né, da modernidade? Ela é um discurso político que busca esconder a dominação cultural da informação e do conhecimento. Uma das primeiras formas de acabar com o povo é quando você, que está colonizando, né, você destrói aquilo que eles produziam, a forma que eles interagiam e tudo mais. E um exemplo disso nós somos considerados um país de língua portuguesa, nós temos uma língua oficial, mas nós temos nações indígenas e tudo mais que têm muitas línguas diferentes e não são colocadas como língua oficial do país, né? E eu li sobre isso há pouco tempo, e isso é uma problemática, né, no campo da linguística e tal, falar sobre essa questão, né, de por que nós temos uma língua como oficial aqui. E, obviamente, é por causa desse aspecto colonial, né, da nossa história. E a modernidade, ela apresenta, né, os povos europeus como universais, né? Ela está ligada a essa ideia de projeto que destrói esses conhecimentos milenares onde chegavam, né? A natureza, eles saqueiam monumentos, né? Eles fazem experimentos que deixam as pessoas passando fome e miséria. Exemplo disso é as ocupações, né? Que eles fazem e dividem a África, né? E tudo isso, né, esse conceito de colonialidade, ele é um conceito do Quijano, que é um sociólogo peruano, né? Ele sistematiza isso e ele diz que a colonialidade, ela se refere a essa lógica que nós vivemos desde o Renascimento, que são essas invasões, a partir daí as invasões europeias até hoje, né, que é toda formada nessa ideia de civilização ocidental legitimada. Então, esse pensamento todo, né, junto com essa cronologia, isso orienta as políticas de Estado e de ciência, né, que a gente tem. Então, significa que quando, né, nós não nos damos conta disso, né, nós produzimos um conhecimento que ele é ligado a todo esse pensamento colonial, né, todo esse pensamento colonialista.
E aí chegamos um outro questionamento, né? Tá, falei da colonialidade, né? Mas aí o que que é descolonização? Que é um conceito que vem junto com outros, né? Aparecendo muito é, nos vários embates das redes sociais, né? Lugar de fala, interseccionalidade, racismo estrutural e a descolonização é um desses conceitos, né? Então, quando falamos em descolonização, né, significa que nós temos um saber, como eu falei, colonizado, né, que esse saber colonizado, ele não legitima e nem dá conta da nossa existência como outros, né? A Grada Quilombo, ela fala muito sobre isso, né, sobre essa formação, né, que a matriz de pensamento branco faz sobre os outros, nós somos outros, nós nunca somos iguais a eles. Então, os conhecimentos que eles produzem não tem como legitimar a nossa existência, né? E o pensamento decolonial, ele surge aí em resposta a essas ideias imperiais para o mundo não europeu. É justamente, eu vou falar mais à frente de uma coisa muito interessante. Ah, não, é aqui mesmo, né? Que tem um professor da UNB, Júlio Pinto, junto com um outro professor, né, sociólogo, que ele é argentino, o Mignolo. Eles escrevem num dossiê chamado América Latina como lugar de enunciação, e eles dizem que a descolonização é esse esforço, né, de desligamento e desengajamento subjetivo epistêmico, econômico e político em face do projeto de dominação ocidental. Então, uma coisa muito interessante nesse artigo é como eles estão dizendo que a descolonização ela é uma opção, né, para esse mundo não europeu, tanto frente ao capitalismo como frente ao comunismo, né? Como é que nós poderíamos viver, né? Construir uma sociedade decolonial sem necessariamente ser uma sociedade com bases capitalistas ou bases comunistas, porque são concepções pensadas na Europa, né, e aplicadas àquele momento ali que elas vão sendo construídas. Óbvio que hoje a gente tem a globalização, tem as formas de chegar aqui, não vamos confundir isso com essa galera que diz, não sou nem de esquerda nem de direita, né? Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com outras formas de pensar, né? De viver fora dessa lógica europeia. Bom, para além disso, né? Aí chegamos a uma questão mais específica, né? Por que pensar a descolonização da nossa memória histórica para falar sobre informação? Que é lá o título, né, do que eu proponho. Bom, a ciência da informação, ela tem grande responsabilidade em organizar e preservar a memória. Então, diante disso, já é muito importante pensar, né, que memória que ela está organizando, como, e aí vem questões de humanidades digitais, que o meu orientador querido já falou aqui, se ele estiver me assistindo, ele vai ficar contente de eu estar falando. Tem a questão das humanidades, né? Quais as escolhas que são feitas diante disso, né? E, principalmente, nós vivemos em regimes de informação, né? Esses regimes de informação, como eu sei que tem amigos historiadores que devem estar assistindo aqui e não sacam disso, né? São modos informacionais dominantes em uma formação social que define quem são as autoridades informacionais. Ou seja, quem está falando, quem está produzindo informação e está sendo legitimado por aquilo. Então, se temos um pensamento colonial, como eu estava explicando, nós sabemos quem são essas autoridades, né, diante dos processos informacionais. E aí é que entra a questão do lugar de fala, que a gente precisa esclarecer que lugar de fala não é só negros falarem sobre negros, índios falarem sobre índios e coisas do tipo, mas sim abrir espaço para que essas pessoas também falem sobre elas, porque elas existem e elas não podem ficar sendo apenas objeto de estudo dos outros, né? Assim como pessoas LGBTQI+, mulheres e tudo mais, né? E aqui no Brasil,
ainda temos que as políticas de memória, né, elas são responsáveis pelo sistemático apagamento de grupos colocados como outros, né? Isso não acabou, né? E continua acontecendo no nosso fazer profissional, de pesquisa e ensino, né? Vide o momento que a gente já falou aí, eu e Vitor, já ter passado momentos mais difíceis de falar na pós-graduação, porque são dezenas de anos trabalhando, às vezes, com os mesmos autores brancos, homens, centrados naquilo, e essas pessoas, esses profissionais, eles não estão preocupados em sair dessa lógica, mesmo quando a gente aponta sobre isso, né? Por que a gente não lê outro autor? Por que a gente não lê esse autor negro? Essa outra perspectiva, né? Então, é uma política de memória na nossa história tão forte que ela incide, né, em todo o meio acadêmico na nossa produção até hoje. Enfim, e além disso, né, tem a nossa questão de patrimônio, lugares de memória e que informação eles trazem, né? A gente sabe que estão derrubando monumentos aí de pessoas que andaram descobrindo o mundo, né? Quando existia já milhares de pessoas morando, vivendo a sua vida tranquilamente. E isso é muito importante para a ciência da informação pensar, porque a gente estuda sobre essa questão de patrimônio e que informações esses patrimônios trazem, né? Isso também vale quando a gente pensa sobre museus, né? O que esses museus estão guardando, que narrativas esses museus estão contando. Bom, e aí? Quais memórias nós estamos mobilizando dentro da nossa prática? Porque não adianta só a gente problematizar e não solucionar, né? A gente precisa pensar em soluções para falar sobre essas questões todas. A história diz que nós vivemos várias temporalidades no presente, né? E a história ela ajuda a desnaturalizar. E eu sinto, né, que muito disso ainda precisa ser aplicado à ciência da informação. A gente ainda precisa desnaturalizar muita coisa, principalmente estudar a história do Brasil para poder falar das temáticas que a gente fala, porque às vezes a gente começa a falar, eu vejo o estranhamento das pessoas com as minhas pesquisas, muitas vezes, porque eu sempre faço uma longa retrospectiva, né, do que aconteceu antes daquele fenômeno que a gente está estudando, né? Eu sou de um grupo de sociologia da informação e esse grupo é um grupo muito preocupado com as coisas que estão acontecendo agora, práticas informacionais, regime informacional, tudo isso. Só que muitas vezes, né, a gente tem que ir lá e puxar e dizer, tá, gente, mas assim, esse regime de informação ele acontece assim agora e o que ele mas por que ele acontece assim agora, né? Então, é essa desnaturalização que a história traz, que às vezes a gente esquece disso dentro da ciência da informação, né? Pensar como certos acontecimentos, eles perduram, né? E como os outros voltam a acontecer, isso é muito forte nesse momento que a gente está vivendo, né? Por que a gente tem uma ascensão de um pensamento nacionalista que está voltando aí, que os galinhas verdes, né, os integralistas, que são nossa versão do nazismo, do fascismo e afins, né, por que essas pessoas estão reaparecendo, né, por que elas estão ganhando lugar para falar e tudo mais. Então, assim, tudo isso, né, tem um impacto do nosso regime informacional e tudo isso já aconteceu. E só está voltando a acontecer. Eu vejo muita gente muito assustada. E como eu pesquiso exatamente a década de 30, 40, eu fico assim, todos os dias eu penso, meu Deus, a gente está vivendo um grande flashback. Tudo isso já aconteceu, sabe? Acho que assim, a gente só tinha um presidente mais inteligente do que o que a gente tem agora, né? Mas os grupos todos, né, eles estão voltando aí. Bom, em questões técnicas, né, quando falamos, por exemplo, da representação, organização da informação e do conhecimento,
né? Nós, como bibliotecários, fazemos os usos de técnicas, de instrumentos e normas para essas organizações, né, todas. E nós precisamos nos preocupar, tanto quanto profissionais que estão dentro da biblioteca, como professores, como tudo mais, né? Quais são as representações sociais, né, que estão sendo feitas? A gente tem que pensar nessa questão da diversidade, da diferença, né, da ética. Isso é muito importante. Um exemplo disso é a tão famigerada CDU, né? Que a gente estuda tanto, que se aplica a tantas bibliotecas no Brasil, principalmente no Nordeste. Aqui no Sudeste eu vejo bem menos isso, né? E que tem várias representações, né? Assim, tem vários limites de representação quando falamos das questões de negritude, para representar, né, os meus amigos historiadores também estiverem aí. CDU é aquele númerozinho que fica lá na lombada do livro para recuperar na biblioteca, né? Eu já falei sobre essas coisas em eventos de história e as pessoas me questionaram por que a biblioteca precisava ser organizada. Aí eu, porque você precisa achar o livro depois, você precisa recuperar, senão você não pesquisa. E outros exemplos dessa questão de descolonização, de pensar, né, sobre essas coisas, eu trouxe um trabalho, né, de algumas amigas do professor Gustavo, né, Gustavo Saldanha, Franciele, a Graziella, a Dirlene, a Natália, que escreveram o trabalho Quem Mandou Matar Marielle, né, Organização do Conhecimento e os Caminhos do Tesouro do Mal. Esse trabalho é super legal, porque as meninas trabalham com essa linguagem dentro de comentários sobre o caso da Marielle e como foi criada essa linguagem do mal, né? O tesouro, ele é um vocabulário controlado, usado para indexar, né, e classificar e facilitar na recuperação da informação. Então, a gente vê que nesse pensamento racista, né, até isso tem uma força, né, muito grande nesses meios de comunicação hoje, com comentários abertos e tudo mais nas redes sociais digitais, que parte disso, né, ajuda e muito nessa disseminação dessa informação do mal, como elas tratam. Então, fica aí a dica para vocês lerem sobre isso, esse trabalho. E já me encaminhando para o fim do que eu tenho para problematizar e falar aqui, eu lanço a última pergunta, que é uma pergunta que vem me perseguindo esses dias, porque eu vi ela sendo afirmada nas redes sociais, que é: as pessoas afirmam, eu vou perguntar, racismo é falta de informação? Bom, eu estava me perguntando isso e eu comecei a ler, né, a Grada Quilombo. Eu já tinha visto várias partes do livro dela, mas eu comecei a ler ele inteiro. E aí a gente percebe, né, que justificar racismo com falta de informação, né, não é algo nem novo, nem certo também. Eu tenho defendido que racismo não é falta de informação. Ele nada mais é do que um reflexo de toda essa estrutura, né, que eu fui contando aqui, que eu fui trazendo. É um campo de disputas, mas é um campo de disputas que está ali na história da gente. Porque todos esses ataques racistas que vêm acontecendo, todos os eventos de história da África que vêm sofrendo ataques racistas, eventos de universidades, né? Tudo isso é uma busca por um passado de ouro, por esse passado colonial da gente, em que esses grupos brancos predominavam. Então, isso na verdade é o campo de disputa, né? Eles pararam de disputar isso muitas vezes de forma só discursiva, desculpa, e voltaram a fazer isso de forma violenta, né? Agora com os ataques cibernéticos. E, bom, a história traz uma pergunta para isso, né? Qual o diagnóstico nós fazemos, né, do nosso presente? Porque não adianta pensar o passado por ele mesmo. A gente precisa diagnosticar no nosso presente quais estão sendo as nossas problemáticas. Né? E por último, a gente tem que lembrar
que pessoas fora dessa normalidade branca, elas estão questionando os fortes efeitos coloniais na nossa realidade. Elas estão produzindo, elas estão falando sobre, né? E essas vozes, elas precisam ser visibilizadas. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre descolonização da memória histórica brasileira, né? E para pensar sobre informação. Fê, muito obrigado pelas contribuições. A gente já tinha recebido algumas perguntas com antecedência. A gente sempre recebe perguntas com antecedência. A gente fica até bem feliz por isso. E aproveito o momento para agradecer a todo mundo que fica antenado antes. E eu vou começar por elas. E, pessoal, por enquanto, vocês que estão aí assistindo, mandem seus comentários, suas perguntas, que a equipe está anotando e vai me passar para eu repassar para a Fernanda. Fernando, uma primeira pergunta que a gente tinha recebido tinha sido: como descolonizar acervos bibliográficos e museológicos? As visitas guiadas seriam uma resposta? Olha, ainda bem que eu tenho alguma experiência com museu, né? E ano passado eu estava trabalhando num projeto sobre isso. Olha, eu acho que isso vai depender de que acervo a gente está falando, de que instituição a gente está falando também e quem ocupa esses espaços. Eu acho que, assim, no museu especificamente, isso pode ser feito a partir da questão da formação, né? Além da formação museal, que é super importante, obviamente, mas também do que a gente está colocando em exposição, né? E como é que essas exposições estão entrando, quais as narrativas estão sendo feitas, né, sobre essas exposições, essa coleção, tudo isso faz parte, né? Porque a gente também pode ter a peça do colonizador, e quando a gente vai fazer um discurso sobre, né, a gente descolonizar aquela ideia, né, que se tem. Agora, já sobre a biblioteca, eu acho isso um tanto quanto complexo, porque eu acho que aí já vem uma questão de aquisição, de verba, né? Então, a gente tem que ver que acervo que tem, como é que a gente tem condições de adquirir outro acervo. Mas, óbvio, além disso, tem as ações que a gente faz. Eu já fui para bibliotecas, uma biblioteca escolar, né? E eu juntava tudo que eu tinha de livro e tudo mais para fazer contação de história, para, enfim, é tentar na hora que você vai fazer ações dentro desse espaço, você dá realmente, né, uma voz para essa multiplicidade, né? Não ficar escolhendo sempre, né, sei lá, você vai escolher sempre o Drummond para colocar uma poesia, o Vinícius de Moraes machista, né? Super, né? Escolhe outras pessoas, né? Procura outros autores negros, indígenas, mulheres. Eu acho que talvez essas sejam saídas. Como a ciência da informação pode auxiliar para descolonizar a memória na prática? Quais são as ações? Olha, na prática, a ciência da informação, por exemplo, esse trabalho que eu citei, né, sobre a questão da Marielle, ele é um trabalho que estuda folksonomia, né, nas redes sociais, então ele já está fazendo aí um trabalho de descolonização, né, desse pensamento que as pessoas têm, né, racista e tudo mais. E além disso, né, quando a gente começa a cutucar a organização do conhecimento, que é uma área, né, muito técnica da ciência da informação, da biblioteconomia e afins, quando a gente começa a fazer isso, a gente já está fazendo esse movimento de mudanças justamente nessa questão técnica, né? Você vai fazer uma indexação de um livro, né, numa base de dados da sua biblioteca e tudo mais. Então, se o bibliotecário ele tem projetado, né, lá na cabecinha dele, que ele tem que ter esse cuidado, né, para não ser racista, que ele tem que ter esse cuidado
tanto para aquisição, né, como para a organização desses livros, para a exposição desses livros, tudo isso já é parte do que a ciência da informação ela faz de prático mesmo, né? Porque isso chega mais especificamente na biblioteconomia. Mas a ciência da informação, quando está ali pensando em repositórios, né? Como é que ela está pensando esse repositório? Como é que ela está pensando o acesso, a acessibilidade, né? A gente já tem um movimento muito legal que pensa a acessibilidade, né, dentro da ciência da informação. Então, isso também é uma forma de fazer com que a nossa memória, né, ela seja descolonizada, porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, elas também são historicamente reprimidas no acesso, no uso, na produção de informação. Aí também perguntaram com antecedência, é a última pergunta que a gente tem de antes da live, se a divulgação científica pode auxiliar nessa descolonização da memória histórica. E aí a pessoa menciona o samba, campeão, aliás, da Mangueira, História para Ninar Gente Grande. Se você acha que um samba, por exemplo, poderia ser uma forma de divulgação científica e uma ação para descolonizar a memória. Olha, com certeza sim. Queria dizer que eu estava na Mangueira quando a Mangueira ganhou com esse samba. Eu tinha acabado de vir morar no Rio, morava do lado da Mangueira e eu fui lá, então eu vivi esse momento. Né? Foi um momento muito emocionante, muito lindo para mim. E assim, esse samba é fantástico, né? Ele conta, ele descoloniza contando a nossa história descolonizada, né? A escola em si, aquele carro maravilhoso que eles trazem, né? Que as imagens elas viram, né? Pequenos, enfim, colonizadores e assim, isso junto com a divulgação científica, eu acho que sim, a divulgação científica é uma forma, quando você pensa essa divulgação científica de maneira crítica, né? Ela é sim uma maneira de descolonizar, né? Porque aí você tem, por exemplo, os livros, né, do selo Niota que estão aí trazendo a temática das mulheres, né, a temática dos bibliotecários negros. Então, isso já é uma forma bem efetiva de divulgação científica que faz esse papel de descolonizar dentro da ciência da informação. Partindo agora para os comentários que o pessoal está fazendo aqui, já chegaram algumas perguntas. Uma delas é: se o racismo não é falta de informação, discutir a branquitude seria uma boa alternativa para tentar descolonizar o pensamento das pessoas? Como nós, que trabalhamos com informação, podemos agir nesse contexto de descolonização? Tá, a primeira pergunta olha, outro dia eu estava fazendo uns stories sobre isso, né, da Grada Quilomba. Ela fala das questões das etapas que a pessoa branca ela passa, né, para poder admitir que ela está sendo racista. E assim, como são etapas, né, de admitir, de vergonha, de não sei o quê, né, eu não estou lembrando exatamente agora quais são as 3 ou 4 etapas, né, a gente tem que discutir branquitude também, né? Eu lembro que a Fran me falou uma vez, assim, a Fran estuda sobre as questões de branquitude no ensino da biblioteconomia. Ela me falou, bom, já que eles vivem colocando a gente como objeto de estudos deles, né? Vamos a gente também estudar eles como objeto para eles terem de volta saber o que é isso, né? E a gente precisa falar disso, mas a gente tem que saber também que o sujeito branco é muito difícil ele sair desse lugar de privilégio que ele tá, né? Então, assim, até que ele considere isso, eu lembro que nesse momento que eu fui, né, entrando em todas essas questões para poder pensar o que eu ia falar, eu lembrei do Enancibe de Londrina, em que a gente teve aquele balé lá para quem tava, né, aquele balé que só tinha gente branca. E óbvio, a gente estava no Paraná, né, no interior, num lugar que depois eu conversei com pessoas negras e elas falaram, bom, aqui as pessoas negras elas estão nos guetos, né, elas estão afastadas desse centro e você também só vai encontrar elas no calçadão vendendo coisas,
né? Porque eu falei, gente, não tinha ninguém naquele balé, né? Eu fiquei super incomodada. E depois eu comentei sobre isso num GT que a gente tava. E dois professores, né, de muita relevância na nossa área, mas que são brancos, né? Eles me olharam com a cara muito feia, como se eu estivesse criticando a organização do evento, né? Mas eu estava criticando essa organização social da coisa, né? Quem é que teve acesso para chegar àquele balé? Quem só pensou naquela apresentação com um balé de pessoas só brancas e parece que estava tudo bem aquilo, né? Que não incomodava. Ai, que balé lindo. Gente, vocês não se sentem incomodados por só ter pessoas brancas, sabe? Então a gente precisa começar também a entrar nesses espaços e se incomodar com essas coisas, principalmente dentro da nossa área. Não adianta falar disso, da gente ser crítico, né? De pensar em formação crítica, teoria crítica da informação e ficar pensando nisso só falando, sabe? A gente tem que fazer, vai fazer um evento, sabe? Se preocupa com as pessoas que você vai colocar lá na cultural para fazer uma apresentação desse tipo, né? Então a gente tem esses problemas quando a gente fala de branquitude, né? Porque a branquitude também sempre acha que a gente está tornando aquilo pessoal, né? E não é exatamente pessoal. A gente está criticando uma estrutura que leva todo mundo a fazer as coisas da mesma forma, seja essas pessoas brancas ou negras, porque muitas vezes não está introjetado, né? Mas a gente também não pode usar o racismo estrutural como uma desculpa, né, para esses erros que as pessoas cometem. A outra questão foi sobre como a gente, como profissional da informação, né, pode. A segunda parte é como nós que trabalhamos com informação podemos agir nesse contexto de descolonização. Eu acho que eu já falei um tanto sobre isso, né? Quando eu falei sobre a questão da organização da informação dentro desses espaços, né? De como é que a gente faz essa questão, como é que a gente é crítico a essas questões. Só que assim, a gente tem que entender que também isso tudo não baixa na nossa cabeça de forma mágica, né? Eu passei pelo menos aí uns 6, 7 anos estudando um monte de coisa, fiz graduação em História e tudo mais, para que esses temas começassem a despertar, né? E aí é muito um apelo aos professores, né? Tipo, comecem a falar disso nas graduações. As pessoas da graduação, elas não podem sair. Eu saí da graduação fiz disciplina de estudo do usuário com um professor negro, mas nessa disciplina a gente nunca falou de questões de o que é questão racial em si nos usuários das bibliotecas, né? Isso é um problema enorme. Fernanda, na sua experiência, falar de decolonialidade na nossa área sofre resistência de alguns que ainda se prendem na colonialidade? Totalmente. Principalmente na questão da preguiça, né? Se você passa anos lendo um Hegel da vida que é super difícil, e aí você chega um momento que você sabe o que, que o Hegel está dizendo, não sei o que, você se sente empoderado porque o cara é difícil, porque você sabe. E aí você quer passar o resto da sua vida falando de Hegel, né? E aí você não tá preocupado o que, que a Grada Quilomba diz, o que, que a Bell Hooks diz, né? Se tem literatura da Conceição Evaristo, você não está preocupado com nada disso, né? É o limite também do que a branquitude, né? Ela se sente empoderada por causa daquele conhecimento ali do brancocêntrico europeu e ela quer continuar naquilo. Então, é óbvio que existe uma resistência muito grande, né? Existe uma resistência muito grande de tratar de memória, né? Assim, a UFPB, por exemplo, existe, né, uma linha de memória, toda uma coisa de memória muito forte, mas eu sinto que quando a gente sai da UFPB, da UFPE, até da UFBA também, eles tratam sobre memória, né? Mas quando a gente sai desses programas de pós, alguns outros estudam muito pouco sobre memória. Então é isso, muitas vezes está preocupado com esse fazer técnico ou com essa teoria que vem antes do fazer técnico e não estão preocupados com essa memória por trás disso, né? Do nosso social mesmo. O racismo não é falta de informação, mas você acredita que a informação pode combatê-lo? Com certeza. Mas aí a gente entra nesses entraves, né? É tipo assim, as pessoas brancas, elas têm acesso à informação, assim, não todas, né? Quando você pensa nas pessoas empobrecidas, óbvio que não.
Mas as pessoas brancas, classe média e tudo mais, né, que são dessas pessoas que eu estou falando finalmente, elas têm acesso à informação, elas têm acesso a conteúdos e tudo isso, e muitas vezes elas escolhem ficar nesse lugar, não só de pessoas racistas, como de pessoas transfóbicas, lesbofóbicas, homofóbicas, bifóbicas. É infinito, principalmente assim, nesse caso meu aqui no Rio, por exemplo, da xenofobia, né? Tem uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias que assim, não me choca, mas é muito triste, que é de uma professora, né, da UFRJ, que é negra e nordestina, e mora na zona sul do Rio, e que as pessoas perguntam para ela, né, quando começam a conversar com ela, as pessoas aqui do Rio perguntam para ela se ela é empregada, se ela veio trabalhar em casa de família aqui no Rio, porque ela é nordestina, negra e mora na zona sul. Então, e nessa classe média branca, não adianta. Quanto mais você fala sobre essas coisas para elas, menos elas escutam, né? O que você acha dessa ação contra estátuas colonialistas? Não seria melhor deixar lá e explicar o erro? O problema não está na mediação? Não. Assim, o problema, né? Primeiro que o problema está em tudo que a gente já viveu, óbvio. Mas segundo, que o problema é que nós só temos, né, essas estátuas, né, esses patrimônios. E assim, a gente tem que pensar que uma estátua, um patrimônio, por si só, ele não se explica. Então, se a gente o problema está na mediação. Gente, as pessoas passam aqui no Rio, que tem muita estátua, as pessoas passam ali o tempo todo. Elas estão vendo aquilo, se elas por acaso souberem o que é, né? Eu não tenho como estar lá fazendo mediação daquilo o tempo inteiro. Então, a gente tem que entender que monumentos, eles representam uma coisa, eles trazem uma história, eles estão ali caladinhos, quietinhos, falando dessa história. Então, a gente não tem que pensar, por exemplo, que isso é um problema de mediação, né? Isso é um problema de memória. Que tipo de memórias o nosso Estado está afirmando e reafirmando nas políticas de memória, como eu falei, que só mantém esses tipos de monumento, né? Aqui no Rio a gente ainda tem sorte que tem aí agora o Cais do Valongo, que foi tombado, não sei o quê, o Jardim e tudo mais. Só que é uma cidade assim, infestada de uma ponta a outra de monumentos coloniais, assim, da monarquia à colônia, que você fica abismado, fora os nomes das ruas, né? Também que um monte de rua com nome de senhor de escravo e tudo mais. Então, é essa história que a gente carrega, né? Não é um problema de mediação. Se a gente quer tocar fogo nos racistas, por que não nos monumentos juntos, não é mesmo? Esse debate, Fernanda, ele me lembra uma tese e um documentário aí no Rio. Eu falo aí no Rio porque eu estou numa cidade um pouco distante, gente. Aí no Rio tem um bairro chamado Rocha Miranda. Sim. E tem o documentário se chama Menino 23 e a tese eu não lembro, mas é uma tese, eu não lembro o nome. Ela trata da política de branquitude. Fantástico. Rocha Miranda era um senhor fazendeiro que na década de 30 tinha uma fazenda no interior de São Paulo e essa fazenda recebia meninos negros que saíam aqui do Rio de Janeiro, à época Distrito Federal, e a tese constata que havia uma política eugenista, uma política de branquitude que vigorava nesse período histórico que você mesma pesquisa, Fernanda, a década de 30. Que eu mesmo falei, né, desse período dessa educação, né, para a nação. E o mais chocante desse trabalho, junto com esse documentário, é que essas crianças elas saíam de um orfanato, que até hoje ele existe, é aqui em Botafogo, né? Uhum. Se eu não estou enganada, é em Botafogo, é no Flamengo, né? Esse orfanato. E era mediado por um padre. E essas crianças, elas, né, iam. A família Rocha Miranda é enorme, São Paulo, Rio. E esse documentário, realmente, ele é muito pesado, mas ele é fantástico. Menciono ele para deixar como uma sugestão, gente. Fernanda, uma outra pergunta. A gente ainda tem 9 minutos. Então, qual seria o caminho informacional para se combater o racismo?
Assim, eu acho que o racismo, já me perguntaram isso, eu já vi várias coisas perguntando isso para outras pessoas, né? O racismo vai acabar? Eu acho que não, né? É muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer é lidar com ele, né? No caso do caminho informacional, né, é usar a descolonização como uma ferramenta, como uma metodologia, como um princípio de vida, né? Porque a partir do momento que você começa a pensar o tempo inteiro, assim, é muito desgastante, não vou dizer que é a melhor coisa do mundo, mas a partir do momento que você começa a pensar suas relações pessoais com amigo, namorado, marido, professor, professora, mãe, pai, não sei o quê, a partir dessa ferramenta, tanto você se torna, né, se instrumentaliza, né, no seu fazer, no seu falar, como você também pode instrumentalizar outras pessoas. Eu sou muito de acordo que a gente tem que mudar a realidade, mas começar isso próximo às pessoas que estão próximas, né? Por isso que, tipo, eu vim falar com vocês num espaço como esse, né? Que não tem público controlado, né? Então é muito difícil você sistematizar o que você vai falar, porque, tipo, eu chamei várias pessoas da história, de outras áreas e tudo mais. Então, assim, você não tem um público específico, mas é justamente pensando em ser combativa, né? É, nessas questões raciais, de gênero e tudo mais que eu tento levar para a vida. Eu vim de uma periferia, né, em Natal. Então, assim, eu até hoje converso com essas pessoas, eu ligo para essas pessoas. Se eu tô lá, né, eu tento levar isso para esses espaços, né? Quando a pessoa fala alguma coisa problemática, eu vou lá e falo, olha, não é bem assim, né? Tipo, vamos pensar isso aqui por esse lado, por outro. Mas também assim, não desgaste a sua vida tentando fazer isso, né? Pense em você mesmo. Tem autocuidado também é uma ferramenta, né, anticolonial muito muito forte, né? Então saiba os momentos de falar e os momentos também de colocar fogo é necessário. E tudo isso contribui para essa questão informacional, porque aí quando você vai produzir uma informação, quando você vai disseminar uma coisa, quando você vai consumir principalmente, você começa a pensar no que você está consumindo, né? Dentro desse modo informacional, dentro até dessas cadeias de hegemonia, você começa a ser consciente, né? Porque eu acho que um dos problemas é você ser acrítico às coisas que você consome. Né? Então você começa a consumir um monte de coisa pautada no racismo, no sexismo, e você não questiona aquilo. Então aquilo vai sendo só introjetado. Né? Então, questionar a nossa própria existência diante dessas colocações todas da nossa história. O Wallace, pessoal, jogou o link do documentário Menino 23 aí e jogou o título da tese também. Fernanda, nesses 6 últimos minutos eu vou fazer um pequeno bloco com um comentário e uma pergunta. A pergunta é reorientar as ações a partir de uma ética decolonial que implique em uma praxis antirracista e anticapitalista seria um caminho? Essa é a Com pergunta. certeza. E tem também um comentário que diz assim: ainda vejo muita neutralidade em alguns cursos de biblioteconomia e nas práticas biblioteconômicas, infelizmente. Deixo então, temos 5 minutos, deixo esses 2 últimos comentários para Então, você falar sobre. ser antirracista também necessita ser anticapitalista. Então, é uma pergunta quase retórica, né? Essas duas coisas elas têm que andar juntas. Mesmo que eu tenha falado da questão da decolonialidade, descolonização, né, como uma metodologia, uma ferramenta para além das questões do capitalismo e do comunismo, ela é uma ferramenta, né, totalmente contra, né, esse modo de produção capitalista. Enfim, o capitalismo é o declínio da nossa existência e sustenta essa questão racial muito forte de exploração e tudo mais. A questão dos cursos de biblioteconomia, bom, eu fui de uma gestão, né, do
da Executiva Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação e Gestão da Informação, numa época, inclusive, que a gente começou a mudar, né, colocar as questões de gênero dentro da própria executiva. E sim, existem muitos cursos, muitos professores, muitos alunos, principalmente porque a gente tem um problema de perfil de ingressos no curso, por causa das pessoas não saberem qual é o curso, né, das pessoas entrarem porque é fácil de entrar em muitos lugares, porque a nota de corte é baixíssima. Então, assim, entra gente desorientada totalmente das coisas do mundo, da vida e tal, que muitas vezes nem estudaram, só tiraram uma nota mais ou menos ali e entram com essa nota. Então, tudo isso gera muitos problemas, porque isso já é uma cadeia de problemas que vem, né, do ensino dessas pessoas, né, como a gente estava falando aqui, de uma educação pública que tem vários problemas, que é preciso que a gente defenda essa educação, mas sabe que ela foi construída sobre bases que até hoje imperam, né, mesmo com todas as mudanças da LDB e tudo mais. É em 2003, né, que a gente tem a lei de questões de cultura afro, né, e que mesmo assim agora com essa mudança do ensino médio, né, como a história não é mais uma disciplina obrigatória, aquelas escolas que adotaram, né, tornam a história uma disciplina optativa. Então isso também é um problema para a aplicação da lei. É assim, né? Isso tudo chega na biblioteconomia, na ciência da informação com muita força, porque é uma ciência social aplicada que está tentando problematizar todas essas coisas. Mas que bom que, assim, eu entrei no curso, né, em 2013, foi outro dia, e apesar de ser outro dia, eu lembro de 2013 como um lugar distante em que vários assuntos que a gente está discutindo agora, como esse, por exemplo, não eram discutidos. Né? Então, assim, que bom que tem um monte de gente fazendo revolução, falando de bicha, de sapatão, de trans, de negro, de indígena, e que entre mais, que a gente possa falar de ciganos, que a gente possa falar, né, das questões de inclusão das pessoas com necessidades especiais, falar, né, contra o capacitismo, falar contra essas coisas, que essas pessoas tenham condição de estar nesses espaços falando, né? Isso eu acho que é o mais importante, é dar condições a essas pessoas. Pessoal, 2 lembretes. O primeiro deles é que amanhã a live vai ser com a professora Daniele Nomata, da Universidade Federal do Amazonas, sobre gestão da informação em ambiente de inovação. Temos lives no YouTube. Hoje o Wallace vai falar no canal da professora Keila de Faria, às 8 horas. Então o Instagram da professora Keila é prof.keila de Faria. Fernanda, eu te agradeço muitíssimo por você aceitar falar com a gente, por você topar o convite e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Acho que a gente ainda tem cerca de 20 ou 30 segundos para considerações finais e a sua mensagem para a Biblioteconomia e Ciência da Informação que estão te assistindo aqui agora. Ai, gente, só agradecer. Obrigada a todo mundo que compartilhou, como eu falei, que deu apoio. E a todo mundo que está aí militando comigo, e principalmente ao pessoal que ajudou também com grana, com divulgação. Meu livro está para sair, né, no segundo semestre desse ano. A minha dissertação vai virar livro, graças a todo mundo que está acreditando. Então, isso já é um grande presente, saber que eu tenho, né, todas essas pessoas para compartilhar essa militância comigo na área. Vamos juntos, né? Vamos seguir, vamos tentar continuar acreditando, apesar do que a gente está vivendo nesse momento. E acreditar que a nossa área é uma ferramenta de mudança social, né? De impacto na vida das pessoas. Vamos problematizar, mas vamos solucionar também. Pessoal, então é isso. Subiu a barrinha dos 20 segundos. Fiquem em casa, se cuidem. Fernanda é maravilhosa demais. Obrigado, Fernanda, por conversar com a gente. Fiquem em casa. A gente se vê amanhã. Tchau.